Oi, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química e eu vou resolver hoje o primeiro dia da FAMERP. Aí são 10 questões de Química para a gente resolver, questões teste, né, de A a E. E a gente vai resolver, vai discutir os temas, ver o nível de dificuldade e no final fazer uma avaliaçãozinha da prova, beleza? Vamos lá? Então tá aqui, pessoal, a capa da prova, né? Um comentário aí bem rápido antes da gente começar é que a banca é da VUNESP, né? Então, como é um vestibular bem tradicional aqui, provas que você fizer da Unesp, da FUVEST, esses vestibulares tradicionais, te ajuda bastante a resolver essa prova aqui da FAMERP, né? Como eu sou de São Paulo, né, do interior, eu vou ficar falando FAMERP toda hora e não FAMERP se eu fosse carioca, por exemplo. Beleza? O que mais que eu quero comentar aqui dessa prova? Os temas, né? A gente vai ver aqui os temas da questão. Eu achei bem, assim, a prova eu achei bem legal, mas eu achei meio desbalanceado aqui, né? Bastante questão de química geral, ligações químicas, físico-química. Só uma questão de química orgânica, não vai ter questões de química ambiental ou questões voltadas para química inorgânica. Então, achei um pouco desbalanceada as 10 questões, mas é uma prova bem legal. De novo, né? É a banca da Unesp, vestibular bem tradicional aí pra gente fazer. As provas, né, da banca da VUNESP sempre fornece essa tabela periódica aqui, elas são todas iguaizinhas, né, da Unesp, da Univesp, da FAMERP, elas têm essa tabela periódica aqui com número atômico, massa molar para você usar, e a gente vai usar essa tabela ao longo da prova, beleza? Então tá aqui, né, a gente vai começar a partir da questão 51 até a questão 60, beleza? Então tá aqui a questãozinha, vamos lá. Questão 51, FAMERP 2023, primeiro dia aí, né? O sabão é formado por um sal de ácido graxo, apresenta uma extremidade hidrofílica iônica e outra, né? Outra o quê? Outra extremidade lipofílica. Hidrofílica, afinidade com água, lipofílica, afinidade com gordura. Tem uma longa cadeia linear e apolar, né? Essa cadeia essa outra parte lipofílica. Essa constituição explica a ação tensoativa e emulsificante do sabão em solução aquosa, formando estruturas micelares em que a gordura é dispersa em água. Um exemplo de estrutura correspondente à de um sabão então tem que ter uma cadeia apolar e uma cabeça polar. Essa daqui, ela tem uma cauda polar, mas tem essa parte aqui no meio, então ela meio que não é uma cabeça. Seria ter uma parte polar, mas no meio da molécula, então a gente elimina. Essa daqui, ela tem uma cadeia polar, e aqui na ponta, ela tem uma certa polaridade, mas isso daqui não está formando o quê? A cadeia, a extremidade iônica. Quais que têm extremidades iônicas? Aqui a alternativa A, alternativa B e alternativa C. Então vamos lá, né? Sabão, tema da questão. Aonde que a gente vê isso aqui na química? Rapidamente aí, antes da gente chegar na resposta. Eu ensino isso em dois momentos, né? A primeira parte ali no final de ligações químicas, a gente vê as interações intermoleculares, discute isso de ser hidrofílico, hidrofóbico, e no finalzinho a gente mostra estruturas de sabões, detergentes e essas micelas, e depois, num segundo momento, a gente vê a reação que eu vou mostrar aqui para você, então se você não pule essas partes, né? Eu vou mostrar para você a reação de obtenção dos sabões, né? Que é a transestrificação para obter biodiesel e ao mesmo tempo a gente ensina a reação de saponificação para obter sabões, né? A partir de gorduras. Então, beleza. Qual que tem uma cadeia apolar com uma ponta iônica? Alternativa A. Ah, Gabriel, mas aqui também tem uma cadeia apolar e uma ponta polar iônica. Por que que não é a alternativa B? Porque a alternativa B, pessoal, ela é um detergente, na verdade. E aí ela não é um sal de ácido graxo. Você tem que saber o que que é o ácido graxo e tem que saber que isso daqui acaba cumprindo essa ação emulsificante tudo, mas ela não é um sabão, ela acaba sendo um detergente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sal de ácido graxo, ele vai ter que ter essa cadeia aqui com mais de 12 carbonos, e ela pode ter duplas aqui, né? Então tem o ômega, quando a gente está estudando isso na bioquímica, a gente fala. Tem a dupla aqui
no terceiro carbono do final pro sal de ácido carboxílico é o ômega 3. Então, 1, 2, 3, ômega 3. Aqui, ômega 6. Então, tem isso que a gente vê. Aqui são 2 exemplos. A gente tem esses sais de ácido graxo formando as micelas, né? Então, aqui a cabeça polar iônica forma essas bolinhas e o corpo apolar, ele começa a interagir aqui por interações de Van der Waals, né? Essas interações apolares aqui vai ter aqui no meio e vai formar esse corpinho da micela. Eu disse que isso daqui, ele é formado por uma reação de saponificação. Como que é isso? Então, ó, aqui tá um esqueminha, vamos dar um zoom pra gente ver melhor, eu já vou tirar ele aqui da tela. Então, por que que tem que ser o item A e não pode ser o item B? A gente tem óleos e gorduras. Eu não sei se você já fez sabão, mas como que é? O pessoal pega um balde, põe gordura, então, por exemplo, resto de óleo de soja, resto de gordura animal, coloca nesse balde, joga um pouco de água, joga soda cáustica e fica batendo. Tou, tou, plou, plou, plou. Aí bate, 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 deixa fazer a reação de saponificação, depois vai juntar uma meleca no fundo e a pessoa põe nas formas e deixa solidificar e formar o sabão em barra. Tem que ajustar ali a quantidade de base para não ficar muito forte, mas esse é o jeito caseiro de fazer sabão. Aí olhando aqui para o nosso resumo, tendo em mente que é gordura com base, olha como que é a reação. Então é a gordura, esse cara aqui, esse triéster, né? É o triglicerídeo, é o óleo ou a gordura. A gente reage esse triéster com base, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3-hidróxido de sódio. Essa reação é a reação de saponificação, que vai quebrar essa ligação aqui e formar, ó, C-O-R. Esse R é o quê? É radical? Não. Esse R é uma cadeia carbônica. E no caso de óleos e gorduras, essa cadeia carbônica aqui tem mais de 12 carbonos, pode ter dupla. Aí vai variar de gordura, óleo e cera, como que é esse R1, 2 e 3 aqui. Mas R é a cadeia carbônica. Aí a base, né? Vai ter um mecanismo aqui de reação orgânica, que eu não vou entrar em detalhes, né? Não cai no ensino médio, mas tem toda uma forma como isso aqui vai acontecer. O principal vai quebrar aqui e vai formar C-O-R, olha ali, ó. C-O-R, aí R1, R2 ou R3. Aqui eu só mostrei o R1. Aí aqui, quebrou. Esse O que tá aqui do triglicerídeo, ele vai formar um triol. Esse aqui é um subproduto tanto da saponificação, que é a reação de baixo, quanto a formação do biodiesel em cima. Forma a glicerina, o glicerol, e forma esse cara aqui, que é quem? Esse cara aqui é o nosso sal de ácido graxo, que é o quê? Um ácido carboxílico que pensa assim, né? O ácido carboxílico com mais de 12 carbonos seria o ácido graxo. Esse ácido carboxílico reagindo com uma base formaria esse sal de ácido graxo, que é o quê? C-O negativo aqui, né? Que é um. Então formaria aqui o nosso ácido carboxílico com sódio, igual tá aqui no desenho que eu coloquei aqui um exemplo, e a cadeia R1 com mais de 12 carbonos, né? Linear bonitinha. Esse daqui, tá vendo que é um grupo sulfato, né? Tem esse O aqui, e isso daqui já descaracteriza ele ser um sabão, beleza? E aí tem os detergentes biodegradáveis, detergentes que não são biodegradáveis, né? Quando que o detergente não é biodegradável? Então tá vendo que eu tô fazendo um resumão aqui de várias coisas do exercício. Quando ele tem ramificações. Então, se essa cadeia aqui tiver um monte de ramificação, é aquele detergente que vai se acumular no meio ambiente, porque bactérias, micro-organismos não vão conseguir quebrar ele, e aí vai ser um detergente que não é biodegradável, diferente, por exemplo, desse sabão, que é um sal de ácido graxo com cadeia linear, igual ele falou aqui bonitinho, cadeia linear. Aqui, ó, cadeia linear, sem esses ramos. Aqui, pessoal, qualquer dúvida sobre transesterificação ou saponificação, deixa nos comentários que o pessoal se ajuda e a gente vai conversando aí, beleza? Mas a saponificação é gordura com base formando sabão e a glicerina e glicerol, e essa reação que está aqui que a gente geralmente ensina junto é a transesterificação. Para você produzir o biodiesel, você reage a gordura com etanol e base, vai ter o mecanismo aqui, você produz o biodiesel, que é esse cara aqui, que é um éster, e também a glicerina. Então, tanto na transesterificação quanto na saponificação, você produz glicerina.
mais nenhum. O produto principal, né, a glicerina, ou glicerol, ou 1,2,3 propanotriol, que é o nome desse cara aqui. É um subproduto, é um produto que você não interessa, e o produto principal da transesterificação é o biodiesel, que é um éster, e o produto principal da saponificação é um sal de ácido graxo. Produtos principais, subproduto, beleza? Por isso que glicerina sobra, é abundante, tem por aí a rodo. Aqui um comentário interessante, pessoal, é que eu fui pegar um frasco aqui em casa de um sabonete glicerinado que tinha. Aí tava escrito lá todo bonitinho, glicerina obtida de fontes naturais. Gente, olha para a reação que eu te mostrei. Glicerina é obtido de gordura, ele é um subproduto, ele sobra. O pessoal não sabe o que fazer com glicerina. Porque imagina, todo o sabão que você vai obter, todo o biodiesel que você vai obter, vai ter um subproduto que é a glicerina. Então ela é um subproduto abundante aí, que é obtido de origem animal, de origem natural ou vegetal, né? Se for óleo vegetal. Então, isso do cara colocar ali glicerina de origem natural é só para fazer um marketing, porque 99,999% das glicerinas que a gente tem aí no mercado é de origem natural, beleza? Então, olha como que tem esse marketing aí, né? Da, das pessoas com dinheiro para tentar tirar dinheiro de mais dinheiro da gente, beleza? Eu achei esse exercício aqui tranquilo, não achei ele muito difícil, mas aí o nível da prova vai aumentando, beleza? Então esse foi o exercício 51. Exercício 52 agora da FAMERP 2023, primeiro dia. O radioisótopo estrôncio 90, né, o senhor estrôncio, SR90 aqui, é um subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores de usinas termonucleares. Então ele sobra ali, né? Beleza. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo nas águas dos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima após os acidentes nucleares ocorridos em 1986 e 2011, respectivamente. Aqui, pessoal, eu recomendo muito também vocês olharem o canal do pessoal do Mundo Sem Fim. É um casal que viaja o mundo. Se você tiver aí com tempo para relaxar, para fazer alguma coisa quando você não estiver estudando, olha isso que é bem interessante. Eles foram em Fukushima, né? Já está seguro para ir lá. E aí eles não vão fazer um turismo, que nem o pessoal vai em Chernobyl que fica fazendo palhaçada. Não, eles fazem um turismo bem legal, bem sério, né? Esse casal brasileiro. E aí é Mundo Sem Fim. E aí eles vão numa escola, mostra, tem um museu lá em Fukushima, bem legal mesmo. Procura assim, né? Fukushima Mundo Sem Fim, que você vai achar, vale muito a pena. O canal deles é gigantesco, mas é muito interessante ver isso aqui. E o museu é uma escola, muito massa. Assista. Então, beleza. Agora vamos para a pergunta aqui nossa, né? O cátion, do senhor estrôncio cátion 2+, encontrado no solo nessas ocasiões apresenta prótons, nêutrons e elétrons, certa quantidade aqui. Então, qual que é o tema da questão, pessoal? Clássico aqui, a gente vê isso em química geral, ali depois de atomística, em ligação química, que é contar a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Saber o que é número atômico, saber o que é número de massa. E para fazer isso, a gente vai ter que usar a tabela periódica que foi fornecida no final da prova. Essa tabela fica na última página da prova. A gente pega a tabela e olha lá. Estrôncio, aí tem a massa aqui dele, não essa massa arredondada, né? A massa com as variedades dos isótopos, que é 87,6. Essa massa aqui, que são dos vários isótopos, a gente não usa. A gente vai usar do isótopo 90, beleza? Mas o que interessa pra gente? O 38. O que é esse 38? Esse 38 é o Z, é o número atômico. Ele dá pra gente o número de prótons. A gente sabe que o estrôncio, com o número atômico Z, 38, vai ter que ter 38 prótons. Então a gente já elimina o A, já elimina o C e já elimina o E. Fica entre o B e o D. Agora a gente vai olhar aqui número de nêutrons e número de elétrons. Quando você olhar aqui 90 nêutrons, não tem como o estrôncio ter 90 nêutrons. O que é esse 90 aqui? Esse 90 é a massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Então não tem como ele ter 90 nêutrons, porque esse 90 é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por isso que a alternativa D já vai para a próxima.
Agora eu vou fazer ele com mais calma para você que ficou com um pouquinho de dificuldade, ó. Então aqui é a representação mais tradicional que a gente faz. É o isótopo, né? O elemento químico X. A é o número de massa. Z é o número de prótons, que aqui foi 38. E Q é a carga. A gente vai calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons bonitinho. A, que é a massa, que é o número maior aqui que aparece na tabela, né? Aqui tá quebrado porque eu te falei que é uma média de vários isótopos, do 90, do 89. Então, A, número de prótons mais nêutrons. Z, que é o número menor que aparece aqui, é o número de prótons. E a carga vai ser o número de prótons, que é positivo, menos o número de elétrons, que como ele tem uma carga negativa, se o número de elétrons for maior, a carga fica negativa. Então, esse aqui é o modelinho. Agora, vamos aplicar aqui no senhor estrôncio. Estrôncio, qual que é a massa dele? É o número maior, 90. Qual que é o número atômico dele? 38. Qual que é a carga? Mais 2. Número menor, que está aqui, né? O número atômico, número de prótons, 38. Fechou. 90, o que é? 90 é o número de prótons, 38, mais o número de nêutrons. Beleza? Tudo bem? Então você passa o 38 para lá, ou tira 38 dos dois lados, né? Para o pessoal da matemática não ficar bravo. N, número de nêutrons, é 52. Beleza, já chegamos no C. Como que é uma das formas de você calcular a carga? A carga mais 2. Então eu vou usar aqui um número positivo. 2, né, mais 2 é igual ao número de prótons, 38, menos o número de elétrons. O 38 passa para lá, fica 2. Opa, desculpa. O E tá negativo, passa para cá, o 2 passa para lá, né? Fica E igual a 36. Então, 38 menos 36 vai dar mais 2. Como tem 38 prótons e 36 elétrons, tem um excesso de carga positiva de mais 2. Então, esse aqui é o jeito mais... Você que está com mais dificuldade, vai fazendo, anotando, mas dá para fazer esse exercício só de cabeça, como eu fiz no começo. Belezinha? Por isso que é a alternativa D. Qualquer dúvida aqui como que eu resolvi isso, deixa nos comentários que assim que possível eu respondo. Vamos para o próximo? Leia o texto para responder as questões 53 e 54. Eu já li, já respondi, e esse texto aqui é meio só para você se localizar para as questões. A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio, carvão e enxofre com as fórmulas. Então vamos lá. Questão 53 da FAMERP 2023, primeiro dia. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir. Então, pólvora negra, adição de água, líquido A, sólido B. Você vai batendo o olho, né? Vapor C, sólido D. Então, tem um que isso aqui? Um fluxograma. Então, a pólvora negra, e ele isolou os componentes. Ele fez o quê? Uma separação de misturas. O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra, esses aqui, né? Nitrato de potássio, carvão e enxofre, em água e de sulfeto de carbono. Então, o quadro apresenta a solubilidade, de novo aqui repetido, né? Porque isso aqui vem na continuidade, eu repeti. Em água e de sulfeto de carbono. Então, carvão, solubilidade em água, insolúvel. Solubilidade em disulfeto de carbono, insolúvel. Enxofre, insolúvel em água, mais solúvel em disulfeto de carbono. E aí a gente tem essa tabelinha aqui. No processo de separação de misturas, né, apresentado, os sólidos D, F e H são respectivamente. Então, sólido D, sólido F e sólido H são. Então, beleza, a gente tem que entender qual separação de misturas a gente tem aqui e fazer e seguir o fluxograma baseado na solubilidade. Isso daqui, pessoal, essa questão ela trabalha com a dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? Vamos pegar o exemplo mais facinho que tem. Sal e areia. Como que eu separo sal e areia? Jogo sal e areia na água, num becker com água. O sal dissolve na água, a areia não. Depois eu vou pegar e fazer o quê? Os procedimentos de filtrar para coletar a areia e evaporar a água para coletar o sal. Esse procedimento de você adicionar um líquido onde um
é muito solúvel e o outro não é solúvel, que é o que ele foi fazendo aqui, né? Se chama dissolução fracionada. Então vamos usar agora esse conhecimento que a gente tem de dissolução fracionada para entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Pólvora negra. Tem, aí você anota aqui do lado, nitrato de potássio, carvão e enxofre. Adição de água em excesso, agitação e filtração. Desses três aqui, quem que vai se solubilizar em água e formar o líquido A? E quem que não vai se solubilizar e vai ficar sólido no fundo e vai ficar retido no filtro da filtração? Então, quem que é insolúvel em água dos três? É insolúvel, solubilidade em água, o carvão e o enxofre. Então, o B, o sólido B, né? Ele não perguntou, mas a gente vai ter que descobrir para chegar nos outros. É carvão e enxofre, porque ele não se solubilizou na água e ficou no papel de filtro. E o líquido A é água com nitrato de potássio, KNO3, aquoso. Então estava todo mundo sólido. Aqui está o nitrato de potássio aquoso. Está o carvão e o enxofre sólidos misturados. Vamos entender o que aconteceu aqui. Pegou a água com nitrato de potássio e colocou ali num aquecimento leve. O líquido evaporou. Quem que você obteve aqui de vapor? Água. E quem que você obteve de sólido? O nitrato de potássio sólido. Então, o D, quem que tem que ser? O D, a gente já fica aqui, olha que maravilha, entre duas alternativas. B e C. Agora tem que descobrir os outros. Agora, ó. Carvão e enxofre. Adicionou o disulfeto de carbono líquido em excesso, agitou e filtrou. Quem que vai se solubilizar no disulfeto de carbono? Solubilidade em disulfeto de carbono do enxofre e do carvão. Ah, o enxofre. Então, nesse líquido eu tenho Nesse líquido eu tenho enxofre dissolvido em disulfeto de carbono e nesse sólido aqui, né? Então, enxofre dissolvido e nesse sólido que ficou no filtro, no papel de filtro, na filtração que é feito na sequência da dissolução fracionada, a gente tem o carvão sólido. Beleza. Esse enxofre é destilação. Por que aqui não faz evaporação? Porque o disulfeto de carbono não é um gás legal aí para você liberar no ambiente. Então aqui você faz uma destilação, uma rota evaporação, né? Um procedimento aí para quem é mais que vai fazer química. Então você vai fazer uma destilação para quê? Para você coletar o vapor e coletar o líquido G, que é o disulfeto de carbono, e não liberar no ambiente igual você fez aqui na evaporação. E o sólido H vai ser o nosso enxofre sólido bonitinho. Então, tudo bem? Por que aqui é evaporação? Porque o vapor de água pode ir para o ambiente. Aqui é destilação porque a gente quer coletar e guardar esse líquido do disulfeto de carbono, que é o líquido G. Então, D, nitrato de potássio. F, carvão. E H, enxofre. Alternativa B, fechou. É uma questão, pessoal, que ela não é fácil, mas ela já apareceu em outros vestibulares. Ela apareceu no vestibular da Unicamp há décadas atrás, 30 anos atrás, e eu já tinha resolvido e estava no meu canal resolvido há uns 2 anos, porque eu achei que era um exercício muito legal. Vou colocar aqui só para você ver, né? Olha só, é uma questão igualzinha que apareceu na Unicamp em 1988, segunda fase. Aí, só que ele não dava o fluxograma, nada, e ele só explicava a solubilidade, tudo bem curtinho. Aí você tinha que explicar, e eu fiz o fluxograma, tá na aula 34 e na aula 35. Então, se você tá com dificuldade aí para entender de solução fracionada, quer fazer mais questões do tema, tem essas 2 aulas no meu canal. Beleza, mas ela já apareceu, é a mesma questão, e já apareceu em outros lugares também. Quando você está estudando para o vestibular, não tem mais o que perguntar. Tudo que já tem aí já foi perguntado. Um vestibular aí, só para não me alongar muito, um vestibular que muda aí, que sempre faz coisas muito diferentonas, hoje é o da Unicamp. Ele já não é mais tão desse jeito tradicionalzão, ele cobra mais você lidar com informação, coisas diferentes aí. Mas esses vestibulares mais tradicionais é sempre coisas que já apareceram, então por isso que é bom fazer provas.
ou estudar por professores que selecionam questões, como eu tinha já mostrado nessa aula aqui que eu gravei em 2021, eu acho. E era a mesma coisa. Beleza? Vamos pro próximo? Beleza, tá aqui tudo bonitinho. Questão 54 agora, né? Ela também já tinha falado dos componentes da pólvora negra. Vamos lá. Questão 54, FAMERP 2023, primeiro dia. Na ignição da pólvora negra, ocorre a transformação química, a reação representada a seguir. Então, tem nitrato de potássio, enxofre e carvão, que são os constituintes da pólvora negra, e produz, ele teve que fazer isso porque é uma reação muito comprida. Esse cara, gás carbônico e gás nitrogênio. O fenômeno representado é uma reação de óxido-redução, em que nitrato de potássio e enxofre são os oxidantes. Quem que são os oxidantes? São os agentes oxidantes, enquanto carbono é o redutor. Então, beleza. É uma questão de quê? De redox, né? Você identificar o NOx dos constituintes, o número de oxidação dos constituintes, ver a variação, ver quem reduz, ver quem oxida, e quem reduz, né? Tem aquele macetinho aqui, né? Vou descer para baixo e colocar assim para a direita para a gente conseguir colocar os números de oxidação e poder fazer essas variações de NOx. E a partir da variação de NOx, seguir o macetinho. Cada pessoa, cada professor aí tem o seu. Eu gosto de usar esse macete aqui. E assim, isso daqui é igual subir para cima, descer para baixo. Então, subir é sempre para cima, descer é sempre para baixo. Então, redução é sempre receber elétrons e é no cátodo. Oxidação é sempre perder elétrons e é no ânodo. A substância que oxida, ela causa a redução e ela é o agente redutor. A substância que reduz, ela causa, como ela tá uma substância que está reduzindo, ela causa oxidação. Então, como que é o macete para você lembrar desse jogo de palavras que é subir para cima, redundância, né, e descer para baixo? Eu faço assim. Putz, você tá no colégio, tá lá fazendo um monte de provas, né? Aí você tá fazendo aula comigo e você pegou recuperação. Aí você fala, puxa, peguei REC, né? Você fala, peguei REC, poxa. Peguei recuperação, poxa. Então, REC, poxa. Peguei REC, poxa. Então, REC, a substância, o elemento, né? A substância quem, né? Esse quem tá entre aspas porque é uma substância, né? A substância não é uma pessoa, você chama ela de quem. Mas quem recebe elétrons reduz, sendo o cátodo. Então, quem recebe elétrons reduz e é o cátodo, REC. Quem perde elétrons oxida e é o ânodo, REC, poxa. E aí, quem oxida é o agente redutor. Quem reduz, né? Eu não coloquei aqui porque outra coisa é redundante. Quem reduz é o agente oxidante. Esse aqui é o macetinho. Peguei REC, poxa. Se você não lembra dessas regrinhas assim, escreve no canto REC, poxa, faz isso aqui, aí a gente vai resolver. Então, beleza. Mas antes de usar isso aqui para ver quem reduz, quem oxida, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, que é o que ele está perguntando, a gente tem que identificar os números de oxidação. Então, aqui, ó, primeiro, vamos fazer desses sais aqui compostos, né? Então, KNO3. O potássio, ele está na primeira linha da tabela periódica, ele vai ter carga mais 1, e todo o nitrato tem carga menos 1. Como o potássio tem carga mais 1, o NOx dele, que eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu virar aqui o lápis. O potássio vai ter NOx mais 1, porque a carga é mais 1. Aqui, potássio, carga mais 1, NOx mais 1. Aqui, carga mais 1, NOx mais 1. Agora, os ânions compostos aqui. O oxigênio ele é da família 16. Se ele é da família 16 ou da antiga família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele quer receber 2 elétrons. A carga dele normalmente é menos 2, então o NOx vai ser menos 2. Como tem 3 oxigênios, o total aqui desses 3 oxigênios é 3 vezes menos 2, porque cada oxigênio é menos 2, que dá menos 6. Então, qual que vai ser o NOx, a carga teórica do nitrogênio? Qual que vai ser a carga, esse NOx do nitrogênio, para somada com menos 6 desses 3 oxigênios para dar menos 1? Então, que número? Menos 6 dá menos 1. Mais 5. Então, beleza. O potássio é mais 1.
O oxigênio é -2. Como tem 3, o total dá -6. Que número que tem que ter o nitrogênio para essa soma aqui do nitrato do NO3 dá -1? Mais 5. Tudo bem isso? Nitrogênio é mais 5. Todos os outros oxigênios somados dá -6. Mais 5 com -6. Por isso que o nitrato tem carga -1. Que é a carga teórica ali que o nitrogênio teria, né? Daqui a pouco eu faço com o carbonato de potássio e com o sulfato de potássio. Enxofre e carbono, substância simples, isolada, é um monte de enxofre ligada nele mesmo. Não tem diferença de eletronegatividade, um monte de carbono ligado nele mesmo. Como que o pessoal decora isso sem entender o que está acontecendo? Ah, substância simples NOx 0. Mas por que o NOx é 0? Porque é um enxofre ligado em outro enxofre. Então nenhum deles ali vai querer ter uma carga teórica diferente de 0, porque eles são todos iguais, mesma eletronegatividade. No carbono e no enxofre, então, substância simples, NOx 0. Agora vamos para esses aqui. Potássio, carga mais 1, NOx mais 1. 3 oxigênios, o oxigênio é o mais eletronegativo aqui, vai ter o NOx igual à carga que ele tem normalmente. Qual que é a carga normalmente do oxigênio? -2. Então, qual que vai ser o NOx? -2. 3 vezes -2, o total de oxigênios dá -6. O carbonato aqui, a carga do carbonato é -2. Aqui em cima é carga, aqui embaixo é NOx. Tem uma regrinha, né, de se é carga, o sinal vem primeiro, se é NOx, a carga vem depois, ou o contrário, mas vamos fazer tudo com carga na frente aqui, que pra gente não faz diferença. Então, os oxigênios dá -6. Qual que tem que ser a carga do carbono para somada com -6 para dar -2? Mais 4. Mais 4 menos 6 dá a carga de -2. Então, o NOx do oxigênio é -2, o NOx do carbono mais 4. A gente já está vendo a variação aqui, ó. Eu deixei em roxo do carbono. Agora aqui, do sulfato de potássio, mesma coisa. 4 oxigênios vezes -2, -8. Qual que tem que ser o NOx do enxofre com -8, né? Que é o do oxigênio, para dar -2, mais 6. Mais 6 com -8 do oxigênio dá a carga de -2. O NOx do oxigênio é -2. Opa, já vimos aqui outra variação de NOx do enxofre. CO2. Agora aqui é facinho de fazer o NOx, não é desses sais aqui com ânion composto. Oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Vai ter o NOx de -2. 2 vezes -2, eu tenho um total de -4. Qual que tem que ser o NOx do carbono? Para dar 0, que é a carga que está aqui em cima invisível do CO2, mais 4. Então, mais 4 menos 4 dos dois oxigênios dá a carga 0. Então, beleza. Opa, então o carbono variou para mais 4 aqui e variou para mais 4 aqui. Nossa, que diferente. E o enxofre, substância simples, nitrogênio ligado no nitrogênio, não vai ter carga, né? Então, NOx 0. Então, beleza, olha que esquisito. Aqui a gente tem o carbono variando o NOx em duas substâncias diferentes, o enxofre variando também e o nitrogênio variando. Então tá todo mundo variando. Bem doido isso aqui. Já vou fazer mais comentários, né? Então vamos lá. Primeira coisa, nitrogênio. Saiu de mais 5 e foi para 0, significa que ele recebeu 5 elétrons. Quem recebe elétrons faz o quê? Quem recebe elétrons reduz. Quem reduz faz o quê? Quem reduz causa a oxidação. Se quem reduz causa a oxidação, é o agente oxidante. Então, esse daqui é um agente oxidante. Então, a gente já... beleza, KNO3 é um agente oxidante, sim. E vamos ver o enxofre, o carbono, vamos ver o resto aqui. Enxofre saiu de 0 e foi para mais 6. Se ele saiu de 0, NOx 0, e foi para mais 6, ele perdeu 6 elétrons, ele ficou positivo. Se ele perdeu elétrons, ele oxida. Por quê? Quem perde elétrons oxida. É subir para cima, descer para baixo. Quem oxida causa redução e é o agente redutor. Acabou? Não acabou. Porque o carbono, o carvão, também está variando o seu NOx. Ele sai de 0 para mais 4 e de 0 para mais 4 em duas substâncias diferentes. Nos dois casos, ele perde 4 elétrons, então se o carbono perdeu 4 elétrons
Ele oxidou para formar esse composto e oxidou para formar o gás carbônico. Se ele oxidou, ele causou a redução. Aqui, pessoal, atenção, porque é muito incomum aparecer, assim, os exercícios mais avançados aí de reações de óxido-redução são esses exercícios que têm 2 agentes redutores. Então, geralmente você tem um agente redutor e um agente oxidante. Esse exercício ele já fica um pouquinho mais difícil, por isso que eu coloquei a estrelinha aqui. Ele já fica um pouco mais difícil por ter 2 agentes redutores. E ainda um agente redutor forma aqui 2 espécies oxidadas, né? Essa daqui, que é o carbonato de potássio, e o gás carbônico. Então, exercício, assim, é muito comum você ver essa reação, ela aparece aí, né, nos exercícios e tal, você já vai ver. Mas como tem 3 agentes aí causando as coisas, ele fica um pouquinho mais difícil. Então, beleza. Enxofre é agente oxidante? Não. Enxofre é agente redutor. Então, esquece. Carbono é agente redutor? Sim, carbono é agente redutor. Então, o A tá errado aqui. Nitrato é agente oxidante? Sim, é agente oxidante. Carbono é agente redutor? É redutor, né? Ele só fala redutor, mas o redutor é agente redutor. Carbono é agente redutor? Sim. Enquanto enxofre não participa da transferência de elétrons? Então, carbono é redutor, mas o enxofre participa sim. Ele participa, por isso que o B está errado. Quem nunca viu aí exercício com 3 agentes, 4 agentes aí, oxidante, redutor, vai ficar confuso, vai acabar marcando a B. Mas não é. C. KNO3 é oxidante, sim. Carbono e enxofre atuam como redutores. Opa, carbono e enxofre atuam como redutores. Alternativa C, fechou. Vamos eliminar aqui a D e a E. Carbono e enxofre são oxidantes? Não. O enxofre, o carbono e o enxofre são agentes redutores. E o nitrato não é agente redutor, ele é agente oxidante. Está tudo trocado aqui, beleza? Em relação ao C. E aí, carbono é agente oxidante? Não, ele é agente redutor. Enquanto o nitrato de potássio é agente redutor? Não, agente oxidante. A gente já fez aqui tudo bonitinho. Aqui, pessoal, eu ia pedir para você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui o final, se puder curtir o vídeo, deixar um comentário, alguma dúvida, eu agradeço muito. Isso ajuda a movimentar o canal e ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas com essa resolução bonitinha e completa. Beleza? Vamos continuar aí na nossa resolução? Beleza, vamos pro próximo. Então aqui, questãozinha maçarico já colocado, né? A combustão completa do acetileno gera exclusivamente gás carbônico e água conforme a reação representada. Então acetileno aqui, né, em maçaricos, né? Devido ao grande desprendimento de energia nesse procedimento, o acetileno é utilizado como combustíveis em maçaricos para corte de metais ou fabricação de objetos de vidro. Solda oxiacetilênica. Então tá aqui, ó, a soldinha. É bem legal, maçarico bem legal, né? Considere 14 litros de mistura em quantidades estequiométricas dos gases acetileno, que ele te identificou quem que era, e oxigênio, esse cara aqui, armazenado a 20 graus Celsius e 1 atmosfera, dado de temperatura e pressão. Após a completa combustão dessa mistura aqui, que o volume dessa mistura está em 14 litros, após a combustão completa, o volume máximo de gás carbônico recolhido nessa mesma condição de temperatura e pressão é 14, 12, 8, 4, 8, 28 litros. Então, pessoal, essa questão, você tem que perceber uma coisa aqui, né? Ele fala, após a combustão completa, o volume máximo de gás carbônico recolhido nessa mesma condição de temperatura e pressão, quando você tem uma reação química e ele fala de gases, fala de reação, e ele fala que os produtos ali estão na mesma condição de temperatura e pressão, você já tem que sacar que é um exercício que está falando do quê? De lei volumétrica de Gay-Lussac. Por que eu considerei uma estrelinha aqui? Porque é um tema que o pessoal às vezes esquece, é uma coisa que não é tão difícil, mas o pessoal esquece. Pode ter gente aqui que tentou fazer cálculos de PV igual a NRT, tema de gases, então eu ensino isso daqui, é a minha última aula de química básica ali, porque eu ensino lei da conservação de massa, lei das proporções definidas e lei volumétrica, são as leis químicas ali, né, do comecinho da química, e aí a minha última aula tá aqui, né,
Aula 50, tá aqui a capa, lei volumétrica de Gay-Lussac. Quando eu tô gravando isso, eu ainda não postei, mas como você tá vendo isso no futuro, é bem provável que já esteja postado. E aí, muita gente deve ter tentado calcular PV igual a NRT com esse dado de litro, tentado chegar numa quantidade de mols e aí dividir para ter as quantidades estequiométricas. Não precisa, pessoal, fazer nada disso. Você poderia ter feito um caminho aqui muito ruim para resolver esse exercício usando PV igual a NRT. O que fala a lei volumétrica de Gay-Lussac, né? Então, primeiro aqui, lei de Avogadro. Então, o que a lei de Avogadro fala? Que gases iguais aqui, né? Na mesma condição de temperatura e pressão, gases iguais não, gases diferentes na mesma condição de temperatura e pressão, volumes iguais têm mesma quantidade de moléculas e, consequentemente, mesma quantidade de mol. O que isso quer dizer? Fala português, né? Se eu tiver 4 balões aqui, ó, mesmo volume, os 4 balõezinhos têm o mesmo volume, e eles estão na mesma condição de temperatura e pressão, se aqui eu tiver N moléculas de hidrogênio, aqui eu vou ter N moléculas de hélio, N moléculas de CO2, N moléculas de CO2. Se eu tiver um mol aqui, vai ter um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui. Então, o volume é proporcional à quantidade de matéria do gás, se você for comparar a mesma condição de temperatura e pressão. Então, esse é o jeito pela lei de Avogadro. Como que a gente vê isso na lei dos gases? Você pega PV igual a NRT, aí você isola o V e passa o P dividindo. Então fica volume é igual a N, RT dividido por P. R é a constante dos gases, e aí você está comparando volumes diferentes na mesma condição de temperatura e pressão. Então, RT e P é constante. Então, o que você tem? Que quanto maior o volume, maior a quantidade de gás, maior a quantidade de matéria. E aí você tem que o volume é proporcional à quantidade de matéria. Esse é o jeito aqui mais qualitativo, né, sem usar fórmulas, que é a primeira vez que eu comento disso em umas aulas um pouco antes dessa aula 50. E esse é um jeito que é a segunda vez que eu ensino, porque nas minhas aulas aí, eu ensino isso 2 vezes, né? A primeira vez desse jeito mais simples, com os balãozinhos, e depois em gases com a fórmula. Mas o importante é, quanto maior o volume, maior a quantidade de matéria. Se eu tiver um aqui, eu tenho V, e aqui eu tenho 2V, aonde eu tenho 2V, eu vou ter o dobro da quantidade de matéria. Parece óbvio, mas não é. Isso foi uma puta sacada do Avogadro e foi fundamental para chegar na quantidade de mols, para determinar... Fundamental, gênio. Beleza. Mas aonde que entra a lei volumétrica de Gay-Lussac? A gente não chegou nela ainda. Aqui, pessoal, ó, a lei volumétrica, ela usa essa ideia que o volume é proporcional ao número de mols para você ver uma reação química com base na estequiometria, com base na quantidade de moléculas que tem ali. Então, a lei volumétrica de Gay-Lussac, aí só para você ter um resumão, se você não sabe, né? Você tá vendo a resolução é porque você não sabe e tá com dificuldade. Então, vamos lá. A reação é um rearranjo de átomos e moléculas, é um rearranjo de átomos formando novas moléculas. Então, aqui eu tenho molécula de H2, molécula de O2, tem um rearranjo de átomos e forma uma nova molécula de água. Cada molécula, ela vai ter o mesmo comportamento, a ideia, né, que está por trás, ela tem o mesmo comportamento se pressão, volume, temperatura, aqui não era para ter o V, né, mas, tá, pensa no V, ela tem o mesmo comportamento em pressão e temperatura igual, então ela vai ocupar o mesmo volume. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma reação que é duas moléculas, por exemplo, do gás hidrogênio, reagindo com uma molécula de gás oxigênio formando 2 moléculas de água, eu posso pensar que aquela molécula, uma moléculazinha ou 1 mol, eu posso transplantar isso para uma quantidade maior, ela vai ocupar um volumezinho. Então, se uma reação química eu tenho 2 moléculas reagindo com uma molécula, eu vou ter o 2V, que a gente usa de forma genérica, 2 volumes de gás hidrogênio, reagindo com um volume de gás oxigênio e vai produzir quanto? Então, se eu tiver um início aqui com 3 volumes em quantidades estequiométricas, eu vou produzir... Então, por exemplo, eu tenho 3 litros no início, porque cada litro aí seria um volume. Eu vou produzir quantos litros no final? 2. Isso daqui
obedece apenas para gases, tá, pessoal? Para massa, essas coisas, aí você tem que usar massa molar e não é isso. Mas em gases, você pode pensar que cada coeficiente estequiométrico, se as condições de pressão e temperatura são as mesmas antes e depois, você pode fazer essa ideia com volumes. Eu tenho 2 volumes de hidrogênio reagindo com 1 volume de gás oxigênio, formando 2 volumes de água. Tá, beleza, Gabriel. Você falou isso, como que eu vou fazer? Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho quantidades estequiométricas de acetileno e gás oxigênio. Essas quantidades estequiométricas ocupam 14 litros. Então, eu teria 2 mols, 2 volumes ali, 2 quantidades de acetileno, que a gente não sabe a quantidade de matéria que tem, mas a gente teria 2 volumes de acetileno, mais 5 volumes de oxigênio, dando um total de 7 volumes. O que você sabe é que para cada um no coeficiente estequiométrico, ele vai ocupar um volumezinho igual, independente da substância. Então eu tenho 7 volumes, vou colocar aqui agora, ó, a ideia que você tem que ter por trás. Eu já coloquei a resposta, mas a gente vai chegar nela. Então, ó, eu tenho 7 volumes de gases ocupando, né, esses 14 litros. Então, se eu tenho 7 volumes, porque cada um no coeficiente estequiométrico iria ali estar relacionado com um volume, totalizando 14 litros, eu teria que cada coeficiente estequiométrico aqui está relacionado com 2 litros. E daí? E daí que se eu tenho 14 litros nesses 7 volumes, eu posso descobrir tudo. Eu sei que um volume está relacionado com 2 litros. Então, se eles estão em quantidades estequiométricas aqui para 2 acetileno e 5 oxigênio, cada um ali no coeficiente estequiométrico seria um volume, e eu sei aqui, dividindo o volume total pela quantidade de volumes que teria, que cada um desse volume genérico é 2 litros. Então, 2 coeficientes estequiométricos, 2 volumes. 2 volumes é quanto? 2 vezes 2 litros, 4 litros. 5 vezes 2 litros, 10 litros. Então, esses 14 litros de volume inicial são 4 litros de acetileno e 10 litros de oxigênio. E como está na mesma condição de temperatura e pressão, eu posso fazer a mesma coisa para os produtos. 4 vezes 2, 8 litros. E a água, ela está líquida. Eu não posso fazer isso para a água. Mas se a água estivesse gasosa, na mesma condição de temperatura, por isso que está roxinho, se ela tivesse gasosa, eu teria 4 litros, porque é 2 vezes 2 litros. Beleza? Então aqui eu tenho 14 litros de gás, produzindo 8 litros de gás e uma quantidade de água que eu não sei nada. Mas se fosse água gasosa, eu poderia falar que é 4 litros. Legal, né? Então qual que é o volume de CO2 obtido? 8 litros, alternativa E. Tem bastante coisa. Se você entende isso dos coeficientes estequiométricos, dessa quantidade estequiométrica se relacionar com volumes, e eu poder falar que 2 volumes de acetileno reage com 5 volumes de oxigênio, se eu tenho um total de 14 litros, eu posso descobrir quanto que cada volume ocupa. É uma coisa que aqui desse jeito acabou ficando meio difícil. Geralmente ele dá esse exercício de lei volumétrica de Gay-Lussac de um jeito mais simples. Mas por isso que eu achei difícil o exercício e coloquei uma estrela. Então é um exercício difícil, sim. E você ainda, além de tudo, poderia se perder usando o PVNRT e fazendo 1 milhão de cálculos aqui que não precisava. Você só tinha que pegar os 14 litros, dividir por 7, descobrir que cada volume é 2 litros e 2 litros para cada coeficiente estequiométrico e fazer essa proporção aqui. Beleza? Legal. É legal porque os caras fizeram isso, meu, há 200 anos atrás. É incrível. Vamos lá? Vamos continuar? Questão 56, FAMERP 2023, primeiro dia. A tabela nutricional de um determinado refrigerante indica a presença de 21 gramas de sacarose, né, o açúcar comum aí que a gente tem em casa, que é essa fórmula molecular aqui, C12H22O11, a cada 200 mililitros da bebida. Gente, cada 200 mililitros tem 21 gramas. Uma latinha de refrigerante tem 350 mililitros, então a gente come ali umas 30 gramas de açúcar numa latinha de refrigerante. Olha que terror isso, né? Considerando que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, massa molar é essa,
A concentração desse soluto, quem que é o soluto? É aquele cara que está dissolvido na solução, né? Então a concentração de sacarose no refrigerante é de 0,2 mol por litro, 0,1. Então o que, que a gente tem que ver aqui? Identificar a questão. É uma questão de soluções aí de físico-química e a gente vai fazer uma conversão das unidades de concentração. A gente tem que sair de grama por mililitro e chegar em mol por litro. Não é difícil, é um clássico. Você pode fazer isso por regra de 3, um zilhão de fórmula, fazer um monte de coisa. Eu vou resolver por análise dimensional, que é muito mais fácil. Análise dimensional, pessoal, é um procedimento que tem início, resolução e fim. Simples assim. Você não vai saindo jogando fórmula, decorando nada. Você só vai convertendo as unidades sem decorar a fórmula. Tem uma fórmula dos infernos que o pessoal põe lá, concentração molar dividido por 100 vezes não sei o que. Mano, esquece isso aí. Isso é isso é besteira. Não faça assim, é sério. Então vamos lá. Eu coloco a concentração que eu tenho no início, vou convertendo até chegar na minha concentração em mol por litro. Eu tenho 21 gramas de sacarose em 200 mililitros de água. Eu quero mililitro de água? Não, eu quero litro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguma coisa com mililitro em cima para cortar esse mililitro e ter litro embaixo. Eu posso usar aqui um fator de conversão com mililitro em cima e litro embaixo. O que eu sei do mililitro? Que 1000 mililitros é 1 litro. Isso aqui é igual multiplicar por 1, só que eu tô trocando. 1000 mililitros é 1 litro, isso aqui não tá mudando, eu não tô aumentando, diminuindo, eu tô convertendo a unidade. Então eu corto o mililitro e vou para litro. Se eu fizesse essa conta e parasse aqui, eu ia ter a concentração em grama de sacarose por litro, porque o mililitro cortou. Quero grama de sacarose? Não. Eu quero mol de sacarose. O que eu tenho com grama e com mol de sacarose? A massa molar. Ah, então eu vou pôr 342 gramas é um mol? Não. Eu tenho grama em cima, eu tenho que usar o fator de conversão com a grama embaixo para cortar a grama. Ela vai estar aqui onde está minha caneta. Eu vou cortar a grama com essa daqui e sobrar o mol em cima. Então eu não coloco 342 dividido por 1. Eu coloco 1 dividido por 342. Por que eu coloco 1 mol tem 342 gramas, que é uma verdade, né? Uma proporção aqui, para cortar a grama de sacarose com grama de sacarose. Agora, sobrou mol de sacarose em cima e litro de água embaixo. 21 vezes 1000 dividido por 200, depois dividido por 342, né? Então vamos lá. 21 dividido por 2, 10,5. 10,5 vezes 1000, 105. 105 mol de sacarose, que foi a unidade que sobrou aqui sem cortar, dividido por 342. Grama? Não. Que unidade que sobrou embaixo? Essa cortou com essa cortou com essa, sobrou litro. Então fica 342 litros. Eu já tenho em mol por litro, mas eu tenho que fazer essa conta aqui. 105 dividido por 342 é 0,3. É uma conta fácil aqui. Você pode pensar, né? 100, 200, 300, aí 5, 10, 15. Ah, tá, 315, tá bem pertinho ali, beleza. 0,3, fechou. 0,3, alternativa D, né? A gente marca aqui e vai pro abraço. Isso daqui que eu tô colocando é só para você entender o que é cada coisa. Então eu comecei com uma concentração em grama por mililitro, fiz uma conversão de volume, por isso que essa aqui eu tenho que conhecer que 1 litro é 1000 mililitros. Usei a massa molar da sacarose e cheguei em concentração em mol por litro. Então é uma conversão de unidades de concentração. Sai de grama por mililitro, chega em mol por litro. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 57, FAMERP 2023, primeiro dia. A carga, né? Então tem uma tabela aqui, um textinho. A carga comum dos íons mononucleares, dos elementos representativos, né? Então só um núcleo, é uma propriedade periódica que está relacionada com a distribuição eletrônica de cada elemento. As fórmulas de alguns ânions polinucleares, né? São representadas na tabela. Então, ânion, fórmula sulfato, esse cara aqui, hidroxila, carbonato com carga -2. A gente usou esses caras numa questão anterior
de óxido-redução. Então, se você tinha dificuldade de lembrar a carga do sulfato, a carga do carbonato, você podia ter usado isso daqui lá na questão de óxido-redução que a gente fez antes, hein? Olha lá. Então, beleza. A partir da classificação periódica, a gente vai ter que usar a tabela que está no final da prova, e das informações fornecidas, as fórmulas dos compostos iônicos sulfato de alumínio. Então, vou ter que adicionar um alumínio aqui. Hidróxido de alumínio, vou ter que adicionar um hidróxido aqui. Carbonato de lítio. Carbonato de lítio, vou ter que adicionar um lítio aqui. E fluoreto de cálcio, ele não deu fluoreto e não deu cálcio, são respectivamente. Não. A gente vai ter que fazer o quê? Chegar nas fórmulas dos compostos iônicos. Esse é o tema da questão. A gente vê essas fórmulas, a determinação dessas fórmulas de compostos iônicos aonde? Quando a gente aprende ligação iônica. Então, você aprendeu ligação iônica, você já está cruzando carga para chegar nessas fórmulas de compostos iônicos. Beleza. A tabela está aqui, a gente vai usar o lítio, que está na primeira família aqui, né, dos alcalinos, o cálcio, que está na segunda família dos alcalinos terrosos, e o alumínio, que está aqui na família 13, na família do boro. E o flúor, né, da família 17, dos halogênios. Então, vamos dar um zoom out aqui. Então, dá um zoom, né? Lítio, cálcio, alumínio e flúor. Eu cortei aqui a tabela para ficar mais fácil. Então, o lítio está na primeira coluna, ele tem um elétron de valência. Perde esse elétron de valência, porque ele é um metal, tende a perder elétrons. O lítio tem carga mais um, porque está na primeira coluna. E o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, perde esses 2 elétrons porque ele é um metal. O cálcio vai ter carga mais 2. E o alumínio tem 13 elétrons na camada de valência? Não. Você pula isso aqui, que é o bloco D. O alumínio da família 13, ele tem 3 elétrons. Esse aqui eles usam orbital D, né? Você tem que meio que... É 1, 2 e 3. Aí você não é 13, né? Você esquece o 13. Pensa que ele tem 3. Então, o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. É um metal. Vai formar o alumínio mais 3. Isso aqui a gente sabe de cabeça. Eu só estou explicando. E o flúor? Ele está na família 17. Tem 7 elétrons na camada de valência. Vai perder o 7 e forcar flúor mais 7? Não. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele tende a receber 1 para completar o octeto. Como ele tende a receber 1, o flúor tem carga menos 1. Então, lítio mais, cálcio 2 mais, alumínio 3 mais, flúor menos. A gente coloca eles aqui agora. Fluoreto menos, né, que ele não explicou. Tá todos os ânions aqui agora, fluoreto menos. E agora eu vou colocar os cátions para fazer o cruzamento de carga e chegar nas fórmulas. Então, alumínio mais 3, hidróxido de alumínio, alumínio mais 3, carbonato de lítio, lítio mais 1, fluoreto de cálcio, cálcio mais 2. Agora, com o ânion e com o cátion, a gente consegue chegar na fórmula do composto iônico. Vamos fazer aqui o mais... Vamos fazer esse aqui, ó, que é mais facinho, que não é poliânion. Cálcio mais 2, flúor menos 1, cruza a carga. Por que você cruza a carga? Porque se o cálcio é mais 2 e o flúor é menos 1, eu preciso de 2 flúors para quê? Para cancelar essa carga. E aí vai ser CaF2. O jeito sem entender nada, né? Cruza a carga. O 2 que está aqui vem para baixo, o menos 1 que está aqui vem para cá. Aí fica CaF2. Então elimina esse, CaF2, CaF2, C2F, não. Ca2F, não. Então, CaF2, a gente fica entre o B e o C. Mas por que você cruza as cargas? Para você ter 2 mais com... Opa! Então, por que você cruza as cargas? Para você ter mais 2 com menos 2. Por isso, você tem que ter 2 flúors. Por isso que fica 1 cálcio com 2 flúors. Então, aqui tá certo. Agora que a gente já entendeu, vamos cruzar as cargas aqui. Então, alumínio 3, sulfato 2 menos. O 2 vem para cá, eu tenho que ter Al2, SO4, parênteses 3. Então, Al2, SO4, parênteses 3. Esse tá certo. Esse tá errado, porque o Al tá só 1. Esse tá certo. Al2, SO4, 3 menos. Então, a gente sabe que esse tá certo e esse tá certo. Aqui tá errado. Só pelo primeiro e pelo último a gente já chega no B. Vamos fazer os outros. Al3+, OH-. Quantas hidroxilas tem que ter na forma do hidróxido de alumínio para zerar as cargas? 3. Ou cruzando a carga, o 3 vem para baixo. Então fica OH parênteses 3. Olha aqui, ó, OH parênteses 3.
o menos 1 desce, fica Al1. Então, hidróxido de alumínio é AlOH, parênteses 3, para cancelar as cargas, né, pessoal? E o carbonato de lítio tem que ter 2 lítios para um carbonato, ou desce o 2, desce o 1. Então, 2 lítios para um carbonato, carbonato de lítio, alternativa B. Espero que você tenha conseguido entender de onde vêm as cargas, por que a gente cruza e como que a gente chega nessas fórmulas dos compostos iônicos tão presentes aí no nosso dia a dia, né? Medicamentos, sais, tudo. Beleza? No nosso corpo. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você chegou aqui até o final, curte o vídeo, se inscreve, que me ajuda demais. E vamos pro próximo. Questão 58, FAMERP 2023, primeiro dia. Para determinar a fórmula de um hidrocarboneto gasoso, uma amostra de 0,8 litro dessa substância, de quem? Do hidrocarboneto gasoso, foi completamente queimada. Ele queimou esse hidrocarboneto gasoso na presença de excesso de gás oxigênio, gerando exclusivamente 4,4 grama de gás carbônico, 1,8 grama de água, ponto. Ele queimou esse hidrocarboneto que ele não conhece, ele tem só o volume dele, né, que ele produziu, e produziu essa massa de CO2 e essa massa de água. Considere que nas condições que essa determinação foi realizada, o volume molar dos gases, né, então 1 mol de qualquer gás ocupa 24 litros. Esse é o volume do mol, o volume molar. Firmeza? A fórmula molecular do hidrocarboneto em questão é C2H6, C4H8, CH4. Que questão é essa, cara? Se você nunca fez isso aqui, você ia ter dificuldade. É uma questão de um tema que o pessoal geralmente não estuda. Então a dificuldade aqui é você ter estudado isso. Então, se você nunca viu isso na vida, eu vou te explicar com a maior calma, porque muita gente acaba não estudando isso. Não porque a pessoa tem pouco tempo, tal, então é um assunto que às vezes a pessoa pula. Então, em cálculos químicos, a gente chama isso de análise imediata, análise quantitativa, para você determinar fórmula centesimal, fórmula mínima, fórmula molecular, a partir dessa análise quantitativa. Quando você tem aqui uma reação que ele não te falou o que está reagindo, você vai ter que escrever essa reação de uma forma bem genérica e fazer cálculos estequiométricos em cima dessa fórmula genérica, usando as massas dos produtos para descobrir a quantidade de carbono e hidrogênio, porque ele é um hidrocarboneto. Beleza? Então, é uma questão que sempre cai assim. Ela não. Se você já fez antes, você faz isso aqui com o pé nas costas. Mas, para quem nunca viu esse tema direito, ou viu pouco, vale a pena a gente estudar com calma. Então, vamos chegar na fórmula molecular. Ele poderia pedir da fórmula mínima, que é também chamada de fórmula estequiométrica, com os menores coeficientes, fórmula centesimal, com porcentagem. Não é o caso. É sair do experimento e chegar na fórmula molecular, né, com quantidades de carbono e de hidrogênio que está aqui. Beleza. Então, reação de combustão genérica de hidrocarbonetos. Eu coloco aqui um hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Tem vários jeitos aí de você fazer essa combustão genérica. Você pode colocar CXHY e fazer a combustão genérica. Como eu já tô velho aqui de guerra, eu faço CXH2Y. Por quê? Porque aí a combustão de um hidrocarboneto produz o quê? Produz CO2 e água. Então, se eu tiver CX, X é a quantidade de carbonos, né, que tem no meu hidrocarboneto. Se eu tiver 10 carbonos, eu vou produzir 10 CO2, porque cada carbono produz um CO2, porque aqui a proporção é um carbono para um carbono. Então, o carbono vai virar CO2. Na água, cada 2 hidrogênios do hidrocarboneto, então se eu tiver 10 hidrogênios, eu vou produzir 5 águas. Então eu coloco 2 Y aqui, por quê? Eu sei que a quantidade que eu achar de água em mols, eu sei que a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro. Então eu prefiro deixar um número redondinho aqui, X,
Y porque ele me deu a quantidade de gás carbônico e me deu a quantidade de água. Se você colocar Y aqui no hidrogênio, então eu tenho X carbonos e Y hidrogênios. Aqui você teria que colocar Y sobre 2. Aí eu acho que fica mais difícil as contas, mas dá certo também. Então eu posso falar que eu tenho Y hidrogênios e produzo Y sobre 2. Eu prefiro já colocar 2 Ys aqui e colocar um número inteiro. Então vamos lá. Você não precisava chegar na quantidade de oxigênio. Você só precisava saber que um hidrocarboneto CxH2Y produz X CO2 e Y água. Por que Y água? Porque na água tem 2 hidrogênios e eu coloquei já o 2 aqui para facilitar minha vida. A quantidade de oxigênio vai ser o quê? XO2 mais Y sobre 2O. Esse negócio aqui você não precisava fazer. Vamos supor que tem um negócio, uma equação, que o cara pediu para você isso. Aí você teria que chegar nisso daqui. Mas não precisa, eu só tô te mostrando... Bati no microfone, desculpa. Eu só tô te mostrando que o coeficiente do oxigênio é x mais 0,5y. Seria a soma desse x com y sobre 2, né? Para você chegar na quantidade de oxigênio. Beleza? Então o importante é esse interagindo com CO2 e com água. Esses coeficientes estequiométricos, um hidrocarboneto produz X CO2 e Y água. Isso é o mais importante. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente vai jogar essa proporção estequiométrica aqui. Eu tenho 1 mol de hidrocarboneto, 1 mol de hidrocarboneto que eu coloquei aqui genérico, produz X mols de CO2, beleza? E Y mols de água. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele me deu a massa de CO2 e me deu a massa de água. Com a massa de CO2 e com a massa de água, eu descubro a quantidade em mols de CO2, descubro a quantidade em mols de água, descubro X e Y e faço o caminho inverso e descubro o meu hidrocarboneto. Então, com as massas, eu acho a quantidade em mol, com a quantidade em mol, eu acho X e Y e descubro a fórmula molecular do meu hidrocarboneto. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Descobrir, né, o número de mols do meu hidrocarboneto. Porque se eu achar a quantidade em mol de CO2, eu não vou poder comparar com o volume do hidrocarboneto. Eu vou ter que comparar mol com mol. Então eu tenho 0,6 litros desse hidrocarboneto, 24 litros é 1 mol de hidrocarboneto, ó, sem fórmula, isso aqui é análise dimensional. 1 mol de qualquer gás, né, que é o volume molar nessas condições aqui. 1 mol de qualquer gás tem 24 litros, 0,6 litros, né, corta o litro, 0,6 dividido por 24, 0,025 mols de hidrocarboneto. Então eu queimei 0,6 litro de hidrocarboneto, ou 0,025 mol de hidrocarboneto. Então eu já tenho a quantidade em mol de hidrocarboneto para comparar. Só que eu preciso dar a quantidade em mol de gás carbônico e em mol de água. Vamos lá. 4,4 gramas de CO2. Uso quem aqui? A massa molar. A massa molar do CO2, aí você tem que olhar lá na tabela. Carbono é 12, oxigênio é 16. 12 mais 16 mais 16, a massa molar do CO2 é 44. Então, cada 44 gramas tem 1 mol, corto grama, chego em mol, chego em 0,1 mol de CO2. Opa, já tenho aqui as quantidades em mol do hidrocarboneto de CO2. Vamos fazer agora da água. 1,8 grama de água, massa molar da água 1 do hidrogênio, mais 1 do outro hidrogênio, mais 16 do oxigênio, massa molar da água 18. 1,8 dividido por 18, olha que continha fácil, 0,1. Aqui, pessoal, desculpa, ó, aqui é água, tá? 0,1 mol de CO2, é que eu dei Ctrl C aqui na hora de fazer o PowerPoint, já viu, né? Então, 0,1 mol de CO2, 0,1 mol de água. Jogo essas proporções aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 0,0025. Eu já vou colocar aqui multiplicado por 100. Então, o que meu experimental, queimei o gás, o que dessa queima eu tenho? 25, porque eu multipliquei por 100, multipliquei por 100, multipliquei por 100. 25 mols do hidrocarboneto produziriam 100 mols de CO2 e 100 mols de água. Ah, então X é 100. Não, mas X não é 100. X está para 1. Eu tenho que normalizar, dividir tudo isso daqui para eu ter o quê? Para eu ter 1 mol de hidrocarboneto, porque eu não posso falar que X é 100,
Porque aqui eu não tenho um mol de hidrocarboneto, eu tenho 25. Então eu vou dividir tudo isso daqui. Primeiro eu coloquei esses valores aqui multiplicado por 100 para ficar inteiro. Agora eu vou dividir tudo isso daqui por 25 para eu ter um mol de hidrocarboneto para eu poder descobrir a quantidade de quanto que um mol iria produzir. Então, simplificando, dividindo por 25 para novamente eu ter um mol de hidrocarboneto. Então, 25 mols produz 100. Então, 1 mol de hidrocarboneto produz 4 mol de CO2, né? 100 dividido por 25. E 4 mols de água. Opa! Então, na minha reação genérica, eu sei que 1 mol de hidrocarboneto produz X mols de CO2. A minha análise quantitativa me mostrou que eu tinha um mol de hidrocarboneto produzindo 4 mols de CO2. Então, X é igual a 4 e Y também é igual a 4. Então, a fórmula molecular que eu usei aqui é CXH2Y. Se o X é igual a 4, C é igual a 4. Se o Y é igual a 4 também, 2 vezes 4, 8. Opa, essa daqui é a fórmula molecular. Alternativa D. Extenso, longo, mas sempre é isso. Não é, os caras não inventaram nada nesse exercício. É exercício de análise quantitativa. Eles sempre aparecem dessa forma. Tudo bem? Então, assim, parando para pensar, olha que legal. Você pega um gás, você só sabe o volume, sabe que ele é um hidrocarboneto purinho, queima com excesso de oxigênio, produz CO2 e água, combustão completa sempre produz isso daqui. A partir desses produtos, você descobre qual hidrocarboneto que você tinha. Então é bem interessante, bem legal. A partir da queima, descobrir a fórmula molecular, né? Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá? Então, que tá aqui passando as páginas, trocou a página, últimos 2 exercícios, 59 e 60. Questão 59, FAMERP, primeiro dia 2023. O comprimento de ligação é a distância entre os núcleos de 2 átomos ligados. Está relacionada com o tamanho dos átomos, raio atômico, e a quantidade de pares de elétrons envolvidos na ligação. Considere a molécula do etanoato de metila. Então, etanoato, tá aqui, né, a parte do etanoato de metila. Então, etanoato, função éster de metila, cuja fórmula estrutural é essa daqui. Os comprimentos de ligação CH, CC, CO, COO, expressos em picômetros, são respectivamente 110, 154, 143, 122, mas eu não sei os tamanhos. Então, a gente faz 100 valores e aí, pela ordem dos valores, a gente descobre isso daqui. Então, o tema, no final da parte de ligação covalente, se discute esse comprimento de ligação. A gente vai fazer primeiro essa parte aqui das ligações simples. Então, vamos passar aqui, ó. A gente vai fazer a primeira parte das ligações simples, acha a ordem, e depois eu comento da dupla, beleza? Porque aqui tem uma lógica, e comparar simples, duplas e triplas, aí é outra discussão, beleza? Eu achei um exercício difícil porque é aquela parte final do conteúdo. A VUNESP aí sabe fazer provas, né? Então, tem vestibulares aí que ela cobra sempre os comecinhos das questões. Aqui ela tá pegando um assunto que é do final ali do que a gente vê de nível médio, né? O final da parte de ligações covalentes é essa parte de comprimento de ligação. Então é para diferenciar aí quem estudou umas coisas mais específicas mesmo. Então vamos lá. Aqui tá a tabela periódica e aqui tá a tendência de raio atômico. Na segunda fase, eu já resolvi, vai ter um vídeo aí no canal, se você quiser ver a resolução de segunda fase 2023, entra lá também. Tem uma questão que é raio iônico, então, pelo que eu tô vendo, essa foi a primeira vez que eu fiz uma prova da FAMERP. Antigamente a FAMERP era junto com a Unicamp, se eu não me engano. E agora que é separado, né, eu vejo que tem uma tendência aí da banca cobrar coisas de raio atômico, raio iônico mais específicas. Na segunda fase, cai não o raio atômico, mas uma coisa mais difícil que é o raio iônico. Então dá uma olhadinha lá que vale a pena. O que é o raio atômico? A gente usa a tendência periódica para saber o tamanho do elemento químico, do átomo. Então, quanto mais, olha aqui minha caneta, quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior. Então, o frâncio que está aqui é enorme e
Esquece os gases nobres aqui, que essa tendência atrapalha para eles. E o flúor é pequenininho. Então, o flúor é pequenininho, o frâncio é grandão, porque está nesse canto aqui. E na coluna, o hidrogênio é pequenininho, o frâncio é grandão. Então, aumenta para baixo e aumenta para a esquerda. Justificativas aqui. Carga nuclear, atração do núcleo pelos elétrons, aumento da eletrosfera, tem várias coisas que eu não vou entrar aqui. Mas beleza. Então, a gente tem CH, CC e CO. Hidrogênio, carbono e oxigênio. A gente precisa descobrir o raio atômico desses elementos. Quem que vai ser o menor desses três? A gente sabe meio isso por intuição, quando a gente vê modelos moleculares, que o hidrogênio, ele é o menorzão, é uma bolinha branquinha, quando a gente representa pequenininha, né, naquele modelo de Dalton mais simples, e o oxigênio e o carbono vão ser bem maiores do que o hidrogênio. Agora, quem que é maior, carbono ou oxigênio? Como o raio aumenta para a esquerda, o oxigênio vai ser um pouco menor do que o carbono. Por quê? Porque o carbono está na esquerda. Essa é a tendência periódica do raio. As explicações disso eu não vou entrar aqui para não alongar muito. Então, o hidrogênio é muito menor do que o oxigênio e é menor do que o carbono, por causa desse esqueminha aqui, que a gente aprende tranquilamente. Aí, o que eu vou fazer? Eu não vou assumir valores aqui. Eu vou desenhar bolinhas. Olha que mais tranquilo fazer assim. Então, o hidrogênio, bolinha branca, geralmente o hidrogênio é branco, oxigênio você vê como bolinha vermelha, e o carbono você vê como bolinha preta. Então, hidrogênio pequenininho, oxigênio médio, carbono maiorzão. Maiorzão não, um pouquinho maior que o oxigênio. Beleza. Agora a gente faz as ligações aqui. CH, CC e CO. CH tem o hidrogênio com o carbono. Então, coloquei aqui a bolona maior com o hidrogênio. CC vai ser o maiorzão aqui, comprimento de ligação. Por quê? Porque eu tenho o átomo de maior raio com o átomo de maior raio. Então, como esse raio aqui, né, da bordinha ali do átomo de Dalton até o centro, né, como esse raio é maior, eu tenho dois raios maiores, então a ligação CC tem que ser maior que a ligação CH. Suave. E a CO? A CO, eu tenho o átomo maior com o oxigênio que é médio. Então aqui você só pensa no quem está ligando no oxigênio, no carbono. O carbono ligando com o maiorzão vai ser a maior comprimento de ligação. O carbono ligando com o menorzinho vai ser o comprimento de ligação menorzinho. O carbono ligando com o oxigênio, que tem um tamanho médio aqui, vai ser o comprimento de ligação médio. Então, se esse é o maior, se esse é o menor e se esse é o médio, a gente já consegue comparar aqui os três primeiros valores e eliminar coisas. Então, vamos lá. Aqui eliminando, né? Então, vamos voltar, né, aqui no meu PowerPoint. 110, 154, 143. Menor, maior e médio. Então, ó, menor comprimento de ligação, maior e médio. Menor, maior e médio, tá certo. Maior, menor e médio? Não, tá errado. Não é maior, menor e médio. É menor, maior e médio. O maior é o CC. Aqui, vamos ver esses três valores aqui de novo que eu tô comparando. Menor, maior e maiorzão ainda? Não, esse aqui tá errado por causa desse par aqui, ó. A ligação CO, ela não pode... Então, a ligação CO, ela não é maior que a ligação CC, por isso que eu coloquei o X aqui entre esses dois valores. Aqui é a mesma coisa, ó, a ligação CO não é maior que a ligação CC, por isso que eu coloquei o X. E aqui também, e aqui tá tudo errado, né? É maior o 143, menor, só que o menor é maior do que a ligação CH é maior que a ligação CO? Não. Então, só de fazer esses três, a gente já sabe que é a alternativa A. Fechou? Vai para a próxima, se você quiser economizar tempo. Vou te explicar agora por que a ligação C-O, 122 picômetros, é menor do que a ligação CO. Então, o que você tem que lembrar? Do jeito mais simplificado. Ligação simples, ela é mais comprida, tem um comprimento maior do que ligação dupla e é mais curta ainda do que ligação tripla. Então, simples, dupla, tripla. Por quê? Porque aí tem a ligação simples é uma ligação sigma, a ligação dupla é uma sigma com uma pi, ela dá uma encurtadinha,
E a ligação tripla, né? Por exemplo, num CO, fazendo uma ligação tripla, sei lá, você vai ter sigma com 2 πs, encurta mais ainda e tem essa justificativa. Aqui eu coloquei de um jeito exagerado, né? A simples compridona, CO simples compridinha, C dupla O mais curtinha. Por isso que a C dupla O é menor. Então, simples, dupla, tripla. Beleza? Colocando aqui, ó, os valores, se você tiver curiosidade, aí você pode fazer a conta, tal. Hidrogênio 120 picômetros, oxigênio 152, carbono 170 picômetros. Mas aqui, se você somar, não vai dar isso. É porque tem raio de Van der Waals, tem outro raio, tá? Mas aqui é uma escala de raio, beleza? Vamos pro próximo, último exercício nosso aí. Você chegou aqui, explicação bonitinha, hein? Pô, isso aqui vale uma curtida, vale uma inscrição no canal, vale um virar membro aí se um dia eu já tiver com seja membro. Então, explicação bonitinha, né? Tá bem legal aí. Qualquer dúvida, deixa um comentário, por favor. Ah, meu Deus, eu esqueci de comentar isso. Aqui no tema da questão, né, pessoal, além das ligações químicas, você saber as tendências periódicas, né, saber a tendência de raio. Então isso daqui a gente vê em química geral, no comecinho ali de tabela periódica, tendências periódicas, e a parte de ligação no finalzinho de ligação covalente. Agora sim, vamos pro próximo, pro último exercício. Questão 60, último exercício da prova 2023, primeiro dia da FAMERP. O estudo cinético de um determinado processo químico permitiu a construção de coordenadas de reação, como ilustrada no gráfico. Então, energia coordenada de reação. De acordo com a análise do gráfico, verifica-se que, então, caminho 1, caminho 2, x essa altura aqui de energia, a ao quadrado não, A2 mais B2 formando 2AB. Então, a reação ocorre pelo caminho 2 devido à presença de um catalisador liberando energia, diferente do caminho 1, que é endotérmico. Então, está falando de catalisador e se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, aqui a gente usa termoquímica, né? Reações endotérmica e exotérmica, ΔH. E depois a parte de cinética química, que é de energia de ativação. Vamos aumentar esse gráfico aqui para facilitar para a gente, né? Então, dei um zoom. A gente vai fazer tudo aqui para entender onde que é o caminho com catalisador, se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, A2 mais B2 pelo caminho com um morro mais alto. O que que é esse morro mais alto? É um caminho com uma energia de ativação maior. Então, o caminho vermelho tem uma energia de ativação para a reação ocorrer pelo caminho vermelho, para você sair daqui desses reagentes, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as legendas. Para você sair desses reagentes e chegar nesses produtos, você tem 2 caminhos. O caminho vermelho, que é mais difícil, e o caminho verde, que é mais fácil. Então pensa, você está aqui, tem uma montanhona e uma montanha. Você vai por onde? Você vai pela montanhona ou pela montanha? Vai pela montanha. O que isso aqui é? Isso daqui é o caminho sem catalisador. A energia de ativação sem catalisador é daqui da onde estão os reagentes. Eu forneço, por exemplo, tem um fósforo, eu dou um instaladinho na caixa, aquela energia ali do atrito é energia de ativação para o fósforo pegar fogo. Risco um isqueiro, aquela pedrinha dando a faísca é energia de ativação para o gás queimar. Essa energia de ativação é energia necessária para a reação ocorrer. Sem catalisador precisa desse X aqui, né, que é daqui até aqui, que é o caminho vermelho. Com o catalisador, ele faz um caminho alternativo que precisa de menos energia, mas vai sair dos reagentes e chegar nos mesmos produtos. E a energia necessária é menor, Y. Tanto por um como por 2, a gente vai produzir os mesmos produtos. Como diminui a energia, esse Z é menor, né? É uma reação exotérmica, por exemplo, uma combustão de vela, uma combustão de fósforo, uma combustão que libera energia, por exemplo. Aqui, né, tem uma pequena diferença, né? Então não seria uma combustão, mas uma reação exotérmica que o ΔH é menor do que zero. Por que é menor do que zero? Porque a energia final é menor que a energia inicial. Qual que seria o valor liberado de energia? Seria menos Z kJ por mol. Então agora a gente volta aqui para a nossa alternativa. A reação ocorre pelo caminho 2? Sim. Devido à presença de um catalisador liberando energia? Sim. Diferentemente do caminho 1, que é endotérmico? Não. No caminho 1,
ela precisa dessa energia de ativação, mas você avalia se é endotérmico ou exotérmico pelo ΔH, que é a variação da energia dos reagentes com produtos. Então, tanto com catalisador como sem catalisador, a reação é exotérmica, liberando menos Z. Então, não é endotérmico, é exotérmico. B. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, sem catalisador, o reagente A2 é consumido mais rapidamente do que ocorre pelo caminho 2? Não. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, o reagente A2 ele é consumido mais lentamente. A velocidade da reação, pessoal, com o catalisador vai ser maior, né? Então você vai consumir mais rápido. Então no caminho 1, a velocidade vai ser menor, então você vai consumir mais lentamente do que pelo caminho 2, tudo bem? No caminho 2, você consome A2 e B2 mais rapidamente, tá? Ao contrário. Se a reação é endotérmica, tá errado. Sendo absorvida energia dada por X menos Y? Não. A reação é exotérmica, já falei, com energia liberada sendo menos Z. Tá aqui. É por mol de A2 consumido, né? Então, A2 mais B2 formando A2AB. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação. Sim, a energia de ativação do caminho verde é menor. Igual a Y. Opa, sim, eu tenho que fornecer uma energia igual a Y para os reagentes formarem os produtos. Do que o caminho 1, cuja energia de ativação é X. Sim, X, a energia de ativação do caminho 1 é X. Por isso, a alternativa D, perfeito, certinho. E a reação é exotérmica, sim, e libera energia dada por X mais Z? Não, não é X mais Z. Daqui de 1 até Z, sim, beleza, libera X mais Z. Só que aqui, ó, ele absorve X, né, para reacer. O ΔH, pessoal, a variação de energia da reação é do início para o fim. Esses caminhos aqui que você tem, eles não contam, porque aqui você absorve para chegar no 2 e libera para chegar no 2. Então, ele meio que a energia de ativação que ele absorveu para chegar aqui, ele vai liberar, por isso que isso não conta no caminho. Então, se eu tiver A2 mais B2 e fizer qualquer caminho muito doido e chegar no B, o que interessa é a diferença do estado inicial e do final. Então, por exemplo, se eu tenho A2 mais B vindo por 2, ele absorve Y para chegar no estado de transição, libera Y e depois libera Z. Então, o que ele absorveu de Y, ele cancela. Então, é só do inicial para o final. Ah, aqui ele absorveu X e liberou X. Então, cancela. A variação de entalpia dos reagentes para os produtos é do final para o inicial. Não vai cair nessa de considerar a altura do nível ali, do morrinho da energia de ativação, porque não é assim. Por isso que tá errado aqui, não é X mais Z. Beleza? Legal. A questão deu para dar uma revisada muito boa aí. E a gente terminou a prova, 10 questõezinhas aí da FAMERP 2023, primeiro dia, né? Primeira fase, primeiro dia. Nunca tinha feito essa prova. Achei uma prova bem legal, ela pega aí conceitos mais difíceis, né? Agora vamos fazer uma avaliação rápida aqui da prova, pessoal. Olha só. Uma questãozinha só de química orgânica ali, bioquímica dos detergentes, né, e sabões, né, do sabão, que você tinha que saber a estrutura. O resto, tudo questão com ligação química, composto iônico, comprimento de ligação, contar prótons, nêutrons e elétrons, separação de mistura, questões de físico-química de reação redox, soluções, conversão de unidade, cinética química. Então, eu senti falta aí de questões de química ambiental, pelo visto eles não tem costume de cobrar, e de química inorgânica, tudo bem? Então faltou ambiental, faltou inorgânica e um pouquinho mais de orgânica aí para dar uma balanceada nos temas. Aqui, de dificuldade, né? Contas, né? Várias questões com conta, nem marquei aqui, tudo tinha que fazer continha. Dificuldade extra, a de reação redox, que tinha 2 agentes oxidantes. Acho que eu coloquei errado aqui, mas não tinha só um agente oxidante e um agente redutor, isso aqui é meio difícil. A de lei volumétrica de Gay-Lussac, você também tem chance de se perder ali, porque se você estuda lei volumétrica de um jeito, ali ele cobrou de um jeito meio diferente, e você poderia ir por um caminho totalmente errado e não chegar na resposta. E a de análise quantitativa não cobrou nada diferentão, mas eu considero que é um tema difícil, que tem muita continha,
eram números fáceis, mas é um tema que o pessoal geralmente não estuda direito. Então, achei essas 3 aqui um pouquinho mais difíceis, das 10. Então, muito obrigado de ter chegado aqui até o final. Essa resolução aí deve ter dado 1h30 de vídeo, as 10 questões, né? Então, 90 minutos com as 10 questões, cada questão discutindo com calma. Se você chegou no canal agora, primeira vez, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Curte o vídeo, deixa um comentário de alguma coisa que você achou, sentiu, o que você achou, se eu tô feio, se faltou alguma coisa. E assim que possível eu respondo. Então, muito obrigado mesmo de ter chegado até aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Valeu, tchau!